por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sexta-feira, fim de semana por aí. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco, de uma semana cheia de coisas. No episódio de hoje, a gente tem café com canelas, indicador de emprego, produção industrial, bolsas pelo mundo e presidente Donald Trump com coronavírus. Kleber, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, Rê, mas quanta notícia que você trouxe interessante para a gente começar a sexta-feira, hein? Sim, e aí não é simplesmente o presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo com coronavírus. É também um candidato à presidência em plena campanha eleitoral. O que isso significa, Kleber? Se a gente achou que ia ter volatilidade nesses próximos meses, a gente nem sabia o que era volatilidade, né? E a gente começou bem mais tranquilo o mês de outubro, né? Ontem foi um dia positivo, apesar das dúvidas ainda de aprovação do pacote de estímulos fiscais, né? Por causa da divisão, né, que a gente tem ali entre os democratas e os republicanos, democratas querendo o pacote num valor maior do que os republicanos gostariam de aprovar, mas a indicação é que sim, ele deve sair nos próximos dias. Mas, independente disso, o mercado foi bem positivo ontem, setor de tecnologia voltando a subir. Agora, na parte da manhã, a gente teve exatamente essa notícia, né? Na verdade, foi na madrugada que o próprio... Foi na madrugada, que confirmaram. Ele mesmo veio a público, via Twitter, colocar que ele tinha contraído o vírus, que já estava em quarentena, ele e a esposa, né? E aí trouxe uma preocupação adicional, extra, para o mercado, naturalmente, por causa, principalmente, do que você falou, que é da corrida presidencial, né? O que pode acontecer, né, com a corrida presidencial no caso de a quarentena acabar tanto atrapalhando quanto, de repente, o risco da própria doença, né? Pela idade, né? Pelo grupo que ele já se encontra. Então, olhando para a pessoa agora, né? Não só para o candidato para o presidente, né? Como para qualquer pessoa que contrai o vírus, sempre é motivo de preocupação, né? E é claro que na figura e na posição que ele está, mexe sim com os mercados, porque pode mudar todo um quadro que vinha se desenhando. A diferença entre ele e o Biden, alguns analistas colocam que pode até aumentar, dependendo do caso se desenrolar, né? E aí a gente viu os mercados abrindo realmente em baixa forte. Quando saiu a notícia, os futuros que estavam calmos já começaram a operar no negativo, e a gente vê os principais índices, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo, inclusive aqui operando em queda, até que relativamente dentro de uma queda normal de mercado, mas caindo nessa sexta-feira. E além disso, ainda falando em Estados Unidos, saiu dado a respeito da criação de empregos, né? Sim, a gente teve o payroll saindo hoje, né? Foram criados 661 mil empregos em setembro, né? Novas vagas, veio um pouco abaixo das expectativas, na verdade bem abaixo, né? A taxa de desemprego já foi para 7,9%, né? A gente tem que lembrar que essa taxa chegou próximo dos 3,2%, 3,3% ali no início do ano, que é onde tinha o grande pilar para a reeleição ali do Trump, né? A economia, o pleno emprego. Então a gente vê aí como avançou. Pelo menos as estimativas elas estão até que dentro daquilo que o mercado esperava para a taxa de desemprego, mas em termos de geração de postos de trabalho, o número esperado era 875 mil e não 661 que vieram. Ou seja, até esse número também acaba tendo um impacto para deixar o mercado um pouquinho mais preocupado em relação à recuperação da atividade lá. Boa. Bom, por aqui, Kleber, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, andou falando a respeito de política monetária e também taxa de juros. Como é que tem repercutido essas falas do presidente de ontem? O mais importante, mais relevante que o Roberto Campos trouxe foi quando ele afirmou ontem nesse webinar, né, que o Banco Central
ele vai mudar o seu compromisso de não subir juros que eles vêm apresentando de maneira contínua, né, nos últimos cupons, nos últimos relatórios, próprio relatório trimestral de inflação, no caso de uma violação de teto de gastos. Tá? Segundo os relatos que a gente teve aí, tanto pela própria Reuters, que trouxe a informação, Bloomberg também apresentou a mesma nota, né, que participaram do evento ali, junto com o presidente do Banco Central. Essa sinalização, a gente pode olhar como positiva, né? O Banco Central está dizendo o seguinte: olha, a gente vai continuar com a política monetária desde que exista, né, o respeito ao limite de teto de gastos, né, o controle fiscal, toda a gestão que tem que ser feita em relação às contas públicas, que é super, sem dúvida nenhuma, relevante e muito importante para que realmente a política monetária tenha continuidade no plano que eles fizeram. Né? Então, isso sim repercutiu no mercado, mas de uma maneira positiva, porque mostra que o Banco Central está alinhado com um compromisso que ele tem de política monetária junto à economia do país, que é o mais importante, né? Sim, certo. Bom, ainda por aqui, a produção industrial brasileira cresceu 3,2% em agosto, foi a quarta alta consecutiva, mas mesmo assim ainda não é suficiente para recuperar as perdas que acumularam com a pandemia, né, Kleber? Mesmo tendo. É positivo, mas ainda falta um caminho pela frente, né? Foram 4 altas consecutivas nas bases mensais que a gente vem acompanhando com essa, né? E ele ainda não conseguiu zerar os 27% que a gente teve de perda ali em março e abril, né? Foi muito pesado, né? Então, o início ali da pandemia, quando a gente teve aquele isolamento muito mais pesado, né? Quase que um lockdown em alguns casos, né? Se tratando da indústria, a gente vê uma recuperação ainda devagar, ainda lenta, né? Tanto que o mercado esperava uma alta de 3,8, né? Ela veio um pouco abaixo. Quando a gente olha na comparação anual, teve recuo de 2,7, e a gente olha ainda assim com um ponto de preocupação normal, que a gente precisa que a indústria, assim como serviços, né, e manufaturas e toda a cadeia volte ao seu ritmo normal. Mas natural que a gente tenha uma velocidade muito mais lenta, até porque não só no Brasil, né, a gente vem olhando esse evento acontecer nesses últimos meses, também nos Estados Unidos, também na Europa, né, a velocidade da retomada acabou diminuindo um pouco nos últimos meses e semanas, principalmente por causa das preocupações, de novo, em relação ao avanço de novos casos, né? É verdade. Bom, a semana, ela ainda está incerto como é que vai terminar, né, Kleber? Como é que os mercados vão se comportar ao longo dessa sexta-feira, depois, principalmente, dessa notícia do presidente Trump com Covid. Não, sem dúvida. A gente vai ter que aguardar realmente novas informações e, principalmente, o que a gente tem hoje, vamos dizer assim, o que eu tenho no radar investidor, né, para acompanhar que possa mudar o mercado internacional. O pacote de estímulos fiscal ter um avanço, uma aprovação, uma sinalização de quando ele vai ser liberado nos Estados Unidos e como, né? Qual valor vai ser e se esse valor vai ser bem recebido pelo mercado. E aqui, sem dúvida, mudanças de cenário, tanto político quanto também em relação às reformas, ao programa social do Renda Cidadã, que tanto mexeu essa semana também com o mercado, né? Segunda e terça-feira a gente teve quedas muito fortes por causa disso, em relação a risco fiscal. Ontem a gente teve conversas e apresentações ali ligadas tanto ao Ministério da Economia quanto ao Poder Executivo, que foram sinais positivos, né? Colocando ali alguns panos quentes em algumas situações importantes. De repente podem vir informações e notas, alguma noção a isso que possa mexer com o mercado. Se nada disso acontecer, a tendência é de fechar uma sexta-feira um pouquinho mais negativa ou bem negativa, né, dependendo do posicionamento de cada investidor aí no mercado, tanto aqui quanto lá fora. Oremos. Antes da gente fechar essa sexta-feira, a gente tem aquele café com canelas que hoje tem ainda uma pitada de pré-férias de alguém que eu conheço, hein, Kleber? Sabe de quem eu tô falando? Tá vendo? Não sou só eu. Tem alguém aí que tá quase de pernas pro ar, mas veio fazer o seu último café com canelas antes de um descanso merecido. Pedrinho, tudo bem por aí? Tudo jóia. Sextarei por 2 semanas.
Mande Muito fotos, bom. Pedrão. Mandarei. Férias merecidas. Aproveite. Férias é muito bom. É muito bom, nossa. Aproveita, Pedrinho. Mas antes a gente quer saber onde você vai investir o dinheiro que você não vai gastar nas férias, que guardou ali para fazer um investimento nessa sexta-feira. Estamos muito curiosos, por favor. Esse é um produto, assim, eu até costumo... Tem muita coincidência entre os produtos que eu recomendo aqui e os produtos que eu compro mesmo e recomendo para minha família, né? Realmente a gente indica aqui o produto que a gente gosta. Hoje eu vou recomendar um fundo que eu ainda não tenho esta versão dele, para ser super sincero. A gente abriu esse fundo dia 1º de setembro. Como você me faz investir todas as semanas, eu ainda não tive dinheiro disponível para esta versão dele. Mas assim Pedrão, que eu tiver, certamente eu vou investir. Que é um fundo de ações, que é o fundo de ações Momento, só que ESG. A gente já tinha o fundo Momento 30, esse eu tenho inclusive na minha carteira. É um fundo que está indo bem esse ano, apesar de toda a dificuldade no mercado de ações, né? Foi um ano super complexo para o gestor de ações. Os dois fundos são geridos pelo Pedro Quaresma. O Momento 30, né, que é a versão anterior, está indo super bem. É um fundo que o Pedro tem demonstrado uma capacidade de gestão muito boa. E o Momento ESG é a versão com governança corporativa, na verdade. A gente falou um pouco sobre isso, né, sobre investimentos com governança sustentáveis. E esse é mais um produto. Então, o Pedro, na verdade, nesta versão, ele tem mais um filtro. Na hora que ele vai escolher as ações para colocar no portfólio dele, essas ações também precisam passar no filtro de ESG, que é de governança, né? Quando a gente está falando desse indicador, a gente está falando de como a empresa se comporta com relação aos seus clientes, com relação à comunidade, com relação aos trabalhadores, fornecedores, mudança climática, biodiversidade do solo, água, energia e materiais, manejo de resíduos. Então é uma avaliação bastante detalhada das companhias. A gente olha a governança corporativa, a governança do conselho, a gestão do conselho com a administração da empresa. E aí a gente tem um índice interno da Itaú Asset que classifica as empresas de melhores para piores com relação a todos esses indicadores. As piores, a gente tem um filtro e nem coloca nesse produto. E a gente faz um ranking também das melhores para as piores para ajudar a gente na hora de escolher o portfólio. Então, como que o Pedro aqui escolhe o portfólio? Ele olha o preço das ações e a relação da qualidade de governança aqui do índice ESG interno da Itaú Asset. Então, imagina que uma empresa que tem um índice de qualidade de gestão altíssimo e está com preço bem abaixo do que a gente precifica essa companhia, passa a ser um case ali super interessante para o portfólio. Então, a gente vai fazendo essas análises, olha também um pouco a parte do cenário macroeconômico, o momento, como isso pode impactar aquele setor específico daquela companhia, põe tudo isso na discussão aqui nos comitês e chega a aproximadamente de 15 a 25 ações aqui para montar esse portfólio. Então, é um portfólio que tem uma análise muito, muito rígida, muito detalhada aqui das companhias. É um produto que deve ter um sucesso aqui. O Pedro deve ter um sucesso com esse produto muito parecido com o Momento 30, que a gente acredita muito que o desenho desse produto ficou espetacular, assim, e de novo, né, ainda é tão bacana a gente poder investir nosso dinheiro em companhias que respeitam a sociedade, os seus colaboradores. Então, acho que é uma dica boa. Acho que o Momento... Poxa, Pedro, você está indicando um fundo de ações no momento que a Bolsa saiu lá dos 105 mil pontos para baixo dos 95, eu acho que é nesses momentos, né? Ações, quando você investe, está todo mundo feliz da vida porque ganhou um dinheirão em Bolsa, toma cuidado para botar seu dinheiro. Eu acho que aqui a volta está abrindo uma oportunidade de quem não diversificou o portfólio, de quem não foi para esse mercado de ações ainda, tem uma oportunidade bacana. Algumas coisas mais táticas do produto: ele tem 2% de taxa de administração, né? Ele tem uma taxa de performance que é a partir de 100% da variação do IPCA
mais o yield do IMAB. O resgate não é tão rápido, então, de novo, é um fundo de ações, né? Não é para o curto prazo. Ele demora 21 dias úteis para fazer a cota de resgate, mais 2 dias úteis para acreditar no dinheiro na conta dos investidores. Então, demora aí 23 dias no total para o investidor ter o dinheiro dele em conta. Dias úteis, né? Uhum. E a tributação dele, óbvio, é renda variável e é um fundo para investidor qualificado, mas o acesso é bastante democrático, é R$1 só para começar a investir no produto, mas é um produto aqui para investidor qualificado, porque ele faz alguns investimentos nessa linha. Mas é um belo desenho, Rei Kleber. Assim, a gente, quando eu vi esse fundo, está muito bem desenhado, acho que tem tudo para ser um belo investimento aqui para quem está ouvindo a gente. Sim, Pedrão, é muito bom. E até para reforçar a tua recomendação, né? A gente, esse mês, exatamente por causa desse movimento que você falou de bolsa, que claro, ainda pode ter sim, por tudo que a gente fala aqui no dia a dia, mais espaço para realização, né? Os analistas, eles têm olhado muito ali para a região dos 93 aos 90 mil pontos, enquanto ele se mantiver nessa região, no mínimo, não romper os 90 mil pontos, a gente deve continuar trabalhando nesse nível até que a gente volte a ter mais confiança do mercado para a retomada e ele recuperar aqueles 105 mil pontos que você falou. Mas exatamente por essa oportunidade que o mercado abriu, a gente acabou de aumentar a nossa exposição em renda variável, né? A gente já vem desde o início de toda a crise com multimercados como ali na frente da nossa recomendação, mas agora ações voltam a ficar logo em seguida, com a perspectiva positiva exatamente por esse movimento. Tá? Então, para o investidor, claro, tem que olhar o seu perfil, tem que olhar o seu nível de risco, né? Ficar enquadrado sempre, não superar aquilo que é para sua carteira o adequado para aquilo que ele tem de objetivo, mas ele tem essa opção. E você falou do qualificado, o momento 30 não é, né? Então, se o investidor quiser uma estratégia do mesmo gestor, que segue a mesma linha, se não for investidor qualificado, que a gente ouve muito aqui, né? Poxa, mas eu não sou investidor qualificado, eu queria fazer. Verdade. Tem a opção do momento 30, né, Pedrão? Que é para o investidor geral, que está acessível lá também. Eu sou investidor do momento 30, por exemplo, e a coincidência na carteira dos dois produtos tende a ser bastante grande, tá, Kleber? Porque esse só tem um filtro adicional de ESG que o outro não tem, mas hoje em dia os gestores, as empresas que não têm governança, elas já acabam caindo em outros filtros também de performance, né? Então, tem uma coincidência grande, claro que não vai ser 100%, nunca vai ser, mas tem uma coincidência grande na cabeça do que o gestor acredita. E bolsa, né, Kleber, a gente que é um pouco mais antigo nessa brincadeira, vai ser sempre um trade-off para os nossos ouvintes, que é confiança no cenário versus preço. Se a gente tem uma confiança enorme no que vai acontecer, o investidor vai pagar caro se quiser entrar na bolsa. Se a gente tiver com uma convicção menor, né, aquele cenário um pouco mais turvo, as discussões um pouco mais cinzentas, o preço com certeza vai estar mais barato. Então, é um eterno trade-off das pessoas de ou entram com menos convicção, mas pagando um preço menor, ou entra com um pouco mais de convicção, pagando um preço maior. A vida na bolsa é um pouco essa, né? Exatamente. E como eu estou muito em falta, segundo o professor Martim, né, com as minhas faltas lá, que a Renata não abonou, lembrando das aulas dele aqui de Warren Buffett, né, Rê? Que ele sempre traz aqui pra gente, que é melhor você, como o Warren Buffett fala, eu prefiro comprar ações de uma empresa excepcional com preço ok, do que, né, um preço excepcional de empresas ok. E o trabalho que o PQ faz, o gestor, né, Pedrão, é muito isso de seleção ali investigativa das companhias, que é excepcional. Exatamente. E uma outra coisa legal é essa questão do ESG e para os investidores, as investidoras que ainda não têm naturalmente essa preocupação quando vão investir, estão começando a entender sobre o assunto, estão começando a despertar para esse lado. Vamos deixar aqui na descrição o episódio que a gente falou, Kleber, com o Luiz Ribeiro. Boa. Sobre o Luiz, ele é gestor legal, de um fundo. Foi o Lucas que fez com a gente, até acho que foi nas tuas férias, não foi? Ou tu já tava de volta? Comigo já, foi semana passada. Isso, exatamente.
E o Luiz, ele trabalhou muito tempo em gestoras de fora do Brasil. E agora está gerindo um fundo na Asset, o Asgard. Só que a experiência dele, e a gente falou muito sobre esse assunto de ESG no papo com ele, muito porque já é uma coisa muito natural para investidores de fora. Porque os países, por exemplo, Europa, tem muitos países que têm já essas políticas ambientais muito bem desenvolvidas e a população já é educada para isso. Então, tem coisas que a gente aqui está engatinhando que fora daqui já é super avançado e que nos investimentos fora daqui também já foi incorporado. Então, é legal ter essa visão para quem está investindo aqui também, saber que não é uma conversa de momento, não. É, de fato, uma preocupação que o mercado financeiro está incorporando, né? Então, não é algo assim, uma moda, não. É algo que está vindo mesmo, que as empresas estão vendo a necessidade e que o mercado financeiro, por isso, também está levando muito a sério. Não dá nunca para falar que responsabilidade social, né, e tudo que o ESG tem ali incorporado é moda, né? Muito pelo contrário, de né? jeito É extremamente nenhum. necessário. Né? E é muito legal quando isso chega em áreas como mercado financeiro, investimentos e tudo mais, porque a gente vê o quanto está tendo uma repercussão, né? O que as empresas têm feito. Então é bacana, vamos deixar na descrição aqui o episódio com o Luiz Ribeiro, que a gente conversou sobre isso. A gente já falou sobre ESG aqui também bastante. E Pedro, o que você recomenda que a gente assista enquanto você coloca seus pezinhos para o ar no seu descanso de férias? É um documentário maravilhoso, que é o Dilema das Redes. Tô louca para assistir. Poxa, não dá para perder. Quem tem filho adolescente, quem tem filho jovem, quem passa horas na rede social. Enfim, eu acho que é um documentário para todo mundo. É super educativo para a gente enquanto sociedade, para a gente enquanto pais que queremos criar nossos filhos da melhor maneira. Qualquer viés que você olhar para esse documentário, ele é simplesmente maravilhoso. Eu adorei. Ele conta, né, um pouquinho da indústria das redes sociais e dessas grandes companhias de tecnologia, como elas se moldaram para desenvolver ferramentas que, na opinião do documentário, manipulam e viciam as pessoas, né? Então, criam ecossistemas e produtos que nada mais são do que quase que ali um tomador do seu tempo, né? E o documentário tem frases maravilhosas que eu anotei aqui, que vou falar duas delas para não roubar muito do documentário, tem dois tipos de indústria que chamam clientes de usuários, o das drogas ilegais e o de softwares, né, de redes sociais. São as únicas duas mercados que chamam os seus clientes, não de clientes, mas de usuários. Então, talvez tenha algo ali de viciado mesmo, que queiram viciar as pessoas. E o outro que poxa, você pensa, qual que é o produto da rede social, né? E aí a gente não tem um produto claro. E tem uma frase muito boa que se você não estiver pagando por um produto, você é o produto. Então, eu achei essas duas frases maravilhosas, trouxe aqui para a turma, mas ela mostra muito essa coisa da rede social, que ela quase que te captura, né? Quantas vezes a gente não vê os adolescentes com celulares e eles não se conectam mais com o mundo real, eles estão naquela mini bolha com algoritmos, com inteligência artificial, cada vez viciando ele e levando o conteúdo que ele mais gosta, né? Porque é sobre isso o machine learning e as inteligências artificiais, né? Então, os algoritmos cada vez mais fortes, com processadores mais rápidos, capturando mais informação dos nossos usuários, nos fornecendo conteúdos cada vez que a gente mais gosta, só que eles vão te empurrando para uma zona que as pessoas hoje não veem mais o oposto, né? Cada um entra no seu Facebook e tem um Facebook para você. Se você é de direita, você não recebe nada de esquerda. Se você é a favor da Amazônia, você só recebe conteúdos a favor da Amazônia. Se você é um radical de direita, isso tem feito a sociedade cada vez mais caminhar para um extremo e odiar o lado oposto, porque é um viés de confirmação, né? Você só recebe coisa que concorda com você. Então, cada vez você tem uma convicção maior, você começa a achar que o outro lado é de uma ignorância
gigantesca, porque como ele não está enxergando o que você está enxergando, ele não está enxergando o que você está enxergando, esse é o ponto. Sim. A sua bolha fica cada vez mais fechada, fornecidos para ele é outro, né, Rê? Não é o seu. Então, de fato, ele não está enxergando o que você está enxergando. O mundo está fazendo a gente, cada um, enxergar seu próprio mundo. E isso vai gerar um ruído. Primeiro que você passa a ser um robô, né? Um escravo desse seu conteúdo. E o segundo que você passa a odiar o oposto. E a gente já tem visto uma série de conflitos mundo afora nessa linha. Então é um documentário super provocativo, é muito bacana. Eu realmente, olha, fazia tempo que eu não via um documentário que traz um lado tão importante para a nossa sociedade. Que legal, e isso faz com que a nossa bolha fique cada vez mais difícil de ser estourada, né, Pedro? Por tudo isso que você trouxe aqui, que a gente vai cada vez mais vivendo dentro daquele mundo virtual e aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta, e a gente, se não forçar, buscar conhecer o oposto, a gente vai tornar aquilo ali a nossa verdade, né? Sim, e o potencial de manipulação das pessoas, né? O documentário mostra que fake news se espalham 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então a gente está sendo consumido por fake news, cada um com a fake news confirmando um viés que você já tem, e aí você acha que você é cada vez mais inteligente e mais proprietário da verdade, e o seu oposto, que não concorda com você, é cada vez mais seu inimigo, porque como ele não está enxergando aquele fato tão óbvio, né, que na verdade não é óbvio, e ele não está enxergando aquilo de fato, porque ele está recebendo conteúdos com visões absolutamente contrárias a isso. É muito interessante, realmente todo mundo precisa assistir aqui o documentário, e ele não tem viés, tá? Para deixar claro, ele não defende direita, não defende esquerda, não defende meio ambiente ou contra o meio ambiente, não é sobre isso, é sobre provocar como os opostos estão sendo bombardeados com as suas únicas visões, e isso nos deixa cada vez mais xiitas, né? mais radicais para avaliar cada aspecto da vida, quando na verdade, muito provavelmente, a verdade está sempre no meio do caminho dos dois opostos, né? É verdade. Que legal. Mas sabe, Pedro, que tem algumas coisas que individualmente a gente pode fazer para tentar também não ser engolido por essa bolha. Eu trabalhei durante 13 anos como repórter e eu preciso ainda, porque, né, eu sou jornalista e tudo mais, mas no dia a dia da profissão, a gente precisa ter um olhar muito aguçado, um radar muito atento para todos os lados, para todos os olhares e para todos os pontos de vista. E uma coisa muito legal que a gente pode fazer, e aí, claro, tem que ser uma iniciativa de cada um, mas é se forçar a seguir pessoas que a gente não concorda. Então, assim, se eu sou de esquerda, eu sigo pessoas de direita, vice-versa. Se eu defendo o veganismo, eu sigo quem não defende e vice-versa. E isso ajuda com que a gente possa estar sempre em contato com os pontos de vista que são opostos aos nossos. É uma coisa que eu faço até hoje e que eu acho que super ajuda a gente a não ficar tão mergulhado na bolha. Perfeito, é exatamente isso que foi minha conclusão no documentário. Eu já fazia isso, porque eu não sou jornalista, mas eu acho fundamental o equilíbrio entre as coisas. E é fundamental, de fato, é a única saída para você não ser um escravo e não virar um robô argumentativo de alguma posição que, na verdade, o machine learning, uma máquina, te fez ficar cada vez mais viciado num aspecto de um assunto. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente é sobre ouvir e ver o máximo de coisas possíveis e depois a gente toma a nossa decisão e conclui o que a gente, como ser humano individual, acredita mais, né? Mas você tem que ouvir todos os lados. É a única forma de você chegar numa conclusão racional. É isso aí, Pedrão. De tudo que você falou, só um ponto que eu assisti e fiquei triste de ver muitas confirmações daquilo que já suspeitava, né? A gente tem suspeitas, né? Acredita em algumas coisas e ele vem realmente para mostrar como funciona esse sistema. Mas uma coisa que você falou que é super importante é em relação aos filhos, né? Aos adolescentes, aos mais jovens. E só também, sem querer estragar a experiência de ninguém, um dos pontos que eles colocam lá que
é muito forte, é o fato de que nós, quem está falando, são pessoas ali na faixa dos seus 35, 40 anos, né, bem próximo disso. Nós somos a última geração que conhece os dois mundos, o mundo com e o mundo sem. Essas novas gerações, elas já vieram inseridas nesse mundo. Então, se não tiver esse controle, né, esse gerenciamento de uso, etc., eles passam a viver ali e não saem mais dessa, entre aspas, vamos chamar Matrix, né? Ficam ali dentro, né? Presos. É muito interessante e muito sério, assim, tipo, principalmente para quem tem jovens, tal, que acompanha no dia a dia. Bem legal, cara, muito bom mesmo. Muito bom. Eu não assisti ainda, mas vou assistir esse fim de semana, porque ele tá na minha lista faz bastante tempo, e eu confesso que eu tava ali com receio, pensando, ai gente, assisto, não assisto agora, o que isso vai me revelar? Mas agora também, depois desse papo, eu vou partir, vou assistir. Muito bem. Muito bem, gente. Pedrinho, aproveite suas férias, descanse, seja feliz. Relaxe e conte pra gente na volta. Espero que eu volte com os mercados melhores, já com boas sinalizações das reformas e que o Brasil esteja apontando pro lado certo. Clebão, legal. Até mais. Valeu, Pedrão, obrigado. Ótimas férias, aproveite muito, mande fotos e volta logo aqui com a gente. Valeu, cara, abração. Valeu, beijo, Beijo, Pedro, até a volta. Valeu, pessoal. Obrigada a todo mundo pela companhia de hoje e deixa eu avisar para vocês que semana que vem quem vai comandar aqui esse espaço do podcast, além do Kleber, que estará aqui tomando conta dos nossos episódios, é a Juliana Ranciaro e a Carol Rui, vão fazer companhia para ele, porque semana que vem a gente vai participar de uma programação super especial, que é a Semana Mundial do Investidor, que é organizada aqui no Brasil pela CVM e pela Ambima, que são órgãos que fazem a regulação dessa área de investimentos. E a gente vai ter uma programação super especial com foco em comportamento, em como evitar fraudes na hora de investir e também histórias inspiradoras para quem gosta desse assunto, para quem já investe, para quem quer investir. Então, eu não estarei aqui, mas o Kleber, a Ju e a Carol estarão comandando essa semana com vocês. Então, Kleber, por favor, cuida bem aqui do nosso programa até que eu volte. Vai fazer muita falta, viu, Rê? A gente vai cuidar direitinho aqui para você voltar. Obrigado, viu? Muito bem. A gente que agradece. Bom fim de semana para todo mundo. Não percam a programação da semana que vem. E eu vejo vocês na outra semana. O Kleber tá aí de volta na segunda-feira. Até lá. Cuidem-se, pessoal, e bom fim de semana. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.